Em meados de 2020 foi lançado o jogo Helltaker, um jogo de puzzle feito por uma pessoa, onde o único objetivo do jogo era você passar pelas fases para avançar dentro do inferno e criar um harém com garotas demônio. E só pela essa premissa eu imagino que você já saiba que esse jogo foi um sucesso do cacete. Helltaker simplesmente viralizou muito pelo fato do jogo ter mulheres lindas, mas não só por isso. Helltaker era um jogo legal, ou melhor, Helltaker é um jogo muito bom. Olhando por cima, você consegue ver ali uma arte muito bonita, uma música muito legal e as personagens do jogo que são puro carisma e são muito bem desenvolvidas. Mas nas entrelinhas do jogo, na parte mais importante, o game design de Helltaker era muito legal. Mesmo a galera que não sabia jogar jogos de puzzle, sentava e tentava passar pelas fases, que iam começando ali como uma fasezinha simples, e conforme o tempo passando, iam ficando mais e mais complexas, até chegar na DLC, que eu acho ruim pra cacete. Nossa, eu odeio essa DLC, meu Deus do céu. E talvez o aspecto de harém de garotas demônio tenha dado uma incentivada na galera pra explorar um pouquinho mais o jogo. Mas, não ironicamente, eu acho Helltaker um puta projeto. Ainda mais porque esse jogo saiu de graça na Steam, o que é um negócio que a gente não costuma ver hoje em dia. Pô, custa $100 pra postar um jogo na Steam. E o criador fez isso, trabalhou por anos no jogo, lançou ele de graça pro público, e a única coisa paga é que se você quiser, você pode comprar um pacotinho ali, que é a DLC do jogo, que vem com as músicas e um livro de receitas, que é um extra do extra, só pra você apoiar caso tenha gostado. E assim, não me leva a mal, eu não sou um mercenário do cacete, mas se Helltaker saísse a R$5, ainda assim ia ser o sucesso que ele é. E mesmo assim, o criador lançou de graça. O que inclusive me lembrou da era do Flash. Recentemente eu tenho pegado pra rejogar alguns joguinhos da era Flash, que eram jogos que eram muito simples. Eles às vezes tinham uma, duas mecânicas, e justamente por isso, elas eram muito bem polidas. E isso fazia o jogo ficar muito legal, e ainda mais, a gente tinha aos montes. Obviamente tem muito jogo fudido no Flash, isso sempre vai existir, mas sempre tinha uma pérola. Sempre tinha um jogo que era muito legal lá no meio. E agora você pode estar se perguntando por que eu tô falando de Helltaker, por que eu tô falando de Flash, se no título do vídeo a gente tá aqui pra falar sobre Awaria, o jogo de beijar garotas fantasmas. E a real é que tudo isso tá acontecendo porque hoje eu quero contar sobre um joguinho que eu não esperava que ia ser tão bom, e que depois de zerar, mudou um pouquinho a minha cabeça sobre aqueles joguinhos do Flash do passado. Já que depois de muitos pedidos da rapaziada pra dar uma olhada no segundo jogo do criador de Helltaker, hoje a gente tá aqui pra falar sobre Awaria, o jogo de beijar garotas fantasmas. Só antes do vídeo começar, eu tenho que lembrar aquelas coisas de youtuber lá, né, que é pedir pra você se inscrever, comentar, é uma coisa bem legal, tipo, ai, que medo, fantasmas e mulher. Lembrar de deixar o like no vídeo, caso você tenha gostado. E aquele hypezinho safado, pô, é jogo de graça aqui, mano, você pode baixar na Steam agora o jogo. Então eu acho que eu mereço um hypezinho por finalmente não falar de um jogo lascado da década de 30 que 4 pessoas conhecem. Fala, guys, review nova aqui, ó, Godzilla do NES. Então aproveita, pega uma pipoquinha, senta aí, porque hoje é o dia de falar sobre o jogo de beijar garotas fantasmas. Mas antes do vídeo começar, eu tenho que lembrar pra você que o ano acabou de começar e o momento de você começar finalmente a aprender a criar seus próprios... Pô, na moral, mano, Ed no meio da estreia. Seus próprios jogos é agora, já que esse vídeo tá sendo patrocinado simplesmente pelo maior curso de Game Maker de todo o mundo. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e
uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Unknown Class? E vamos lá. Eu confesso que eu já conhecia a Waria há um tempinho, principalmente pelos comentários da galera comentando sobre a Waria, mas eu tava me segurando um pouquinho pra poder falar sobre. Eu evitei assistir vídeos, apareceu muita coisa legal na minha timeline que eu falei, não, vou jogar primeiro, depois eu vejo pra poder ter minha opinião sobre esse game. E tirando os spoilers que me mandaram na porra da minha live, tenho que falar que foi bem legal toda a experiência que eu tive em geral. E então, vambora pra Waria. Iniciando a Waria, a gente vê que o jogo tem uma gameplay bem instintiva. Na tela até tem uns controles, mandando ali W, A, S, D e o Enter pra você apertar, mas em geral, você vai aprender tudo simplesmente olhando no mapa e entendendo o que tem que fazer. No tutorial você vê que um motor acaba explodindo e uma mãozinha apontando pra uma engrenagem. E se você olha bem pela sala, lá em um cantinho você consegue ver uma máquina com uma engrenagem, aonde clicando nela, a gente vê que essa máquina fabrica uma engrenagem que a gente pode levar até aquele motor. E assim, arrumando o motor, a primeira fantasma do jogo aparece, a Zimora. Ela vem vindo furiosa na nossa direção e a gente entende que tá, não é pra chegar perto dessa porra porque ela vai nos matar. O motor de novo quebra, dessa vez pedindo uma outra peça, e a gente já entende que a gente tem que ir na outra máquina e pegar essa peça pra poder levar até o motor, enquanto a gente desvia da Zimora. E só o início desse jogo já é genial. Sem nenhum texto na tela, ele te ensinou tudo que você vai precisar saber pra jogar o jogo. E você não tá entendendo o quão difícil é isso. Você com certeza já jogou algum jogo que tem um tutorial bizarro, gigante, insano. Você passa lá 30 horas jogando tutorial. Pra falar a verdade, Albion Online é um desses. Eu não sei como aquele jogo tem um tutorial tão grande que eu só dropei do jogo. Enquanto a Waria tem um tutorialzinho muito simples, sem te dizer nada. Você só testa e aprende. E eu sei como é isso, porque quando eu fui fazer o meu jogo, eu sofri muito pra tentar fazer um jogo que seja imersivo e que eu não precisasse te dar milhares de linhas de texto pra você aprender o que tem que fazer. Inclusive, a minha ideia original era nem usar nenhum texto, o jogador apertar ali e descobrir. No fim, eu acabei colocando uns ratos ali que aleatoriamente só falam o botão que você tem que apertar, mas eu gosto desse sentimento de descoberta, de você ter um teclado na sua frente e você aperta ali e descobre o que vai acontecer. Alguém pode até dar um exemplo muito difícil, não, porque como eu vou aprender tal jogo? Mas esse jogo aqui tem um elemento muito simples, é você andar e interagir. Mesmo sem os controles na tela, você eventualmente ia descobrir os botões. Sempre que aparece a oportunidade, eu gosto de falar sobre o exemplo que é a fase 4 de Meat Boy. Nessa fase você tem um abismo que se você tentar pular, você não vai conseguir, não tem como passar essa fase pulando. E o jogo não vai te dizer nada. Você tem essa fase única e exclusivamente pra você aprender que se você correr, você consegue atravessar esse abismo. E o jogo não vai dizer pra você, ups, você morreu, agora aperte esse botão para tentar correr para atravessar. Você mesmo tem que parar, pensar e pera. Se meu pulo normal não dá, eu vou tentar correr e depois pular. E é um detalhe bobo, tá ligado? É uma coisinha que qualquer pessoa só passa reto sem prestar atenção. Mas é algo que pra mim a Waria fez de um jeito muito bom e que eu sei que vai passar muito por debaixo dos panos, porque muita gente vai falar, uau, mulheres fantasmas, que legal. E só pra você ter uma noção de quanto isso é eficaz, esse jogo com uma mecânica simples dessa consegue ficar muito difícil. Essa é a primeira fase do jogo e essa é a sexta. Cara, tranquilo assim, mas quando é que você vai falar das fantasmas gostosas e com peitos megalomaníacos? Calma aí, Dr. Neocórtex bebê e seu desejo bizarro por seios fartos. Enfim, Zimora. Durante o jogo a gente vai ter algumas fantasmas perseguindo a nossa personagem, sendo que a primeira é a Zimora. E a mecânica dela é bem tranquila, ela só vai marcar você e dar um dash, e se você tomar o dash você morre. E assim, a Zimora é apresentada como uma mulher ali bem bonita, mas a mecânica dela é muito fácil, dá pra colocar na categoria aqui de fiquei sem nome pra colocar um nome na categoria. E além das fantasmas também, pra poder passar de fase, você tem que consertar os geradores um número de vezes que a fase está pedindo ali embaixo. E assim eu passo de primeira, né? O cara é muito foda, ou a primeira fase é muito fácil. E é aí que, completando a fase, a gente tem ali uma conversinha com a Zimora. E durante essa conversa a gente tem ali um momentinho que a gente pode dar um beijo na fantasma. E esse beijo aí vale conquista pra rapaziada da Platinosfera, aí é só aproveitar. E inclusive vamos falar que nessa ceninha a gente também conhece um pouquinho melhor a nossa personagem, que é a Ula Urtesca. Nome lindo, eu sei. A gente já tem ali uma cutscenezinha dela assim que a gente entra na fase, mas é legal ver a lore dela ali, já que basicamente tudo que ela quer é ficar com mulheres fantasmas, que é o sonho aí de muita gente. O que assim, pelo menos eu acho que é o suficiente pra deixar ele na categoria de Velma do filme do Scooby-Doo. E com isso então a gente pode ir até a segunda fase do jogo. E o negócio que eu não comentei é que sempre que a gente tá selecionando uma fase,
aparece a nossa chefe, a Yaga, que ela aparece ali no cantinho falando algumas bobagens pra você, mas ela sempre passa um pedacinho da lore. Eu até não mostrei, mas na primeira fase ela fala ali pra gente tomar cuidado com essas vadias pra elas não matarem a gente. E iniciando a fase, a gente começa normalmente consertando os geradores que vão aparecendo, até que a Zimora reaparece. Só que dessa vez ela volta um pouco mais forte, ela ganha um ataquezinho novo no padrão dela, aonde além de seguir você, ela também pode fazer um pancadão no chão. Felizmente a fase ainda assim é bem facinho, então a gente consegue passar tranquilo, e mesmo com o ataque novo da Zimora, não é difícil a gente dar um olé nela pra conseguir escapar. E terminando de reparar os geradores dessa fase, a gente tem mais um pouquinho ali da lore, aonde a Ula acaba oferecendo ali umas tortinhas recheadas de pudim, e que parecem estar muito gostosas. Eu estava prestes a consumir esta banana deliciosa. Delícia. E as duas ficam ali só batendo um papo e a gente finaliza essa fase. Inclusive, pela mecânicazinha nova dela, eu acho que dá pra subir na tier list, que ficou bem mais legal. Dá pra colocar de boa aqui no Moça Bonita. Já na terceira fase, a gente tem um elemento novo apresentado, que é uma máquina que pede um outro item, e que inicialmente a gente não sabe o que tem que fazer, fica só pensando ali enquanto o tempo vai passando. Só que interagindo com os elementos na sala, a gente vê que essa máquina bizarra dá pra gente uma lanterna, e que se a gente colocar na outra máquina, ela vai dar pra gente ali uma escada, que não me pergunte como uma lanterna vira uma escada, mas é isso, essa é a mecânica nova. Ah, inclusive funcionando nos botões eu também descobri que tinha como você comer uma daquelas tortinhas de pudim, que isso também vale conquista aí pra quem quiser fazer. E além disso, nessa fase a gente também tem uma nova fantasma apresentada, que é a Cutwire, que por algum motivo aparece ali Cutwire 1, tipo, como se fosse ter duas. Ah, tem duas. E basicamente a mecânica da Cutwire é que ela aparece por baixo do chão e ataca a gente ali com uns alicates, e quando ela volta pro chão ela deixa uma marca que se você pisar um alicate gigante mata você. E além disso, um detalhezinho que eu esperei pra falar é que junto com a Ula Ursterka, a gente também tem um dronezinho que fica seguindo ela. E esse dronezinho vai ser basicamente uma segunda vida. Se você tomar um hit de algum dos fantasmas, ele vai desaparecer e nesse momento você vai ficar vulnerável. E aí qualquer hit que você tomar, você vai morrer. O dronezinho ajuda bastante você que tá jogando ali no modo normal. E o modo hard do jogo inteiramente se baseia em você não ter o drone. Basicamente você toma hit kill no modo hard pra qualquer coisa que encostar em você. O modo hard em si é bem difícil, mas eu comento só sobre ele mais pra frente no vídeo. De volta ao jogo, eu consigo passar por essa parte, e já que esse jogo é bem curtinho, eu consigo contar exatamente quantas mortes levaram, sendo que nessa fase foi basicamente só uma. O cara realmente é muito pro player de Awaria. Enfim, finalizando a fase, a gente conversa ali um pouquinho com a Cutwire, e também consegue dar um beijinho nela. E ela ameaça matar a Urla ali, que é fé na malucas, não deu certo. E como a mecânica dela é bem legal e vai demorar um pouquinho pra você aprender ali o ritmo, eu deixo ela aqui no Moça Bonita, porque eu achei muito legal a ideia. E numa próxima fase a gente não tem nenhum elemento novo apresentado, e o fantasma dessa fase é a Cutwire 2, onde ela tem uma mecânicazinha de ficar seguindo o player, e se a gente ficar parado ela vai atacar, o que é bem tranquilo, mas o que dificulta nessa fase é que junto com ela, a Cutwire 1 também aparece. Então é a primeira vez que a gente enfrenta dois fantasmas em uma fase só, ainda tendo que lidar ali com os geradores, e se você não conseguir terminar os geradores a tempo, você também perde a fase. Então o jogo começa a ficar bem mais complicado a partir da agora. E dito isso, tá aí outra fase que foi bem tranquilinho de fazer, de primeirinha ali eu já consegui passar, suavão. A gente também tem o diálogo com a Cutwire 2, dá um beijinho nela e tudo fica tranquilo. Inclusive sobre a Cutwire 2, ela é muito bunda, ela só fica andando com você com uma tesoura, tipo, nossa, não é muito foda-se. Vai pra categoria casca de bala, é isso. Na próxima fase, de novo, nenhum elemento novo apresentado, e o fantasma daqui é a Nikita, que é uma fantasma que consegue ficar lançando fogo e que é bem tenso de aprender os movimentos dela, mas é legal pra cacete desviar, ela é bem devagarzona, mas o fogo dela pega o mapa inteiro e fica explodindo em área. Provavelmente no quesito de gameplay ela é minha fantasma favorita, o que faz ela ser a nossa primeira lindeza na tier list. Ah, inclusive também foi uma fase que eu passei de primeira ali, o drone ajudou pra cacete isso aqui. Ah, e você lembra que há 22 segundos atrás eu falei que não tem nenhum elemento novo apresentado na fase? Eu menti, já que a partir de agora os geradores podem pedir mais de um item pra você. Então às vezes eles vão pedir uma engrenagem e um cano, depois vão pedir uma lanterna e uma escada, e você vai ser obrigado a conseguir pegar todos os itens pra você conseguir fazer o gerador. Finalizando a fase, a gente conversa com a Nikita, que se chama de mamãe? Mommy? E a gente pode aproveitar ali pra... Não! A gente não pode beijar ela porque ela é alta demais e a gente não consegue alcançar ela. Indo até a próxima fase, a gente tem uma versão evoluída da fase da Nikita, onde tem um gerador no chão que também dispara fogo. Então a gente tem que ficar desviando do gerador e da Nikita enquanto conserta os geradores dessa fase. E é bizarro quanto essa fase parece ser a coisa mais difícil do mundo, mas não é tanto assim. Eu de novo passei de primeira, mas no fim isso é só identificação de padrão. É um negócio que é tranquilo de você pegar, é só você olhar e entender como funciona. E depois de um minutinho você já pegou ali o esquema e fica, caramba, cara, eu sou muito foda
foda, olha como desvio. Ha! Finalizando então a fase, a gente vê que a Ula leva uma escada pra poder beijar a Nikita, e com isso a gente consegue mais um beijinho ali. E a Nikita diz que a mamãe vai cozinhar você, e que porra é essa? E aí com isso a gente pode ir pra próxima fase. E aqui é o momento que eu considero que o jogo finalmente começa a ficar complicado. Essa finalmente foi uma fase que eu morri, e morri bastante. Então, né, eu ia fazer uma edit bem foda, eu descobri que eu tinha morrido 4 vezes, eu achei que era tipo 1000. E um dos motivos da dificuldade da fase é que as duas fantasmas que aparecem aqui são a Zimora e a Cutwire 1, que é a que fica atacando com alicates. E o combo das duas é insuportável, que é uma vindo na sua direção e a outra você tendo que desviar das coisas, e é muito complicado de conseguir desviar de tudo. Então demora ali um tempinho pra pegar o ritmozinho, mas ali 4 tentativas depois ele já conseguiu passar. De primeira! Mentiroso eu. Depois disso, na historinha, a gente vê a Cutwire com a Zimora e a Ula e a Cutwire metendo um beijão ali na Zimora. Inclusive, só por causa da Cutwire ter feito isso de sacanagem, eu vou subir ela, foda-se, lindeza. Logo depois disso, no menu, a Yaga avisa pra gente tomar cuidado com os setores inferiores e fala de qualquer coisa pra deixar pros veteranos fazerem. Mais uma fase, finalmente uma nova mecânica, dessa vez a bateria, que a gente consegue criar usando um pedaço de cano igual a escada que a gente faz com uma lanterna, que até agora não faz sentido nenhum que eu tô falando. Além de que essa fase também é bem mais complexa, você tem engrenagens, você tem a lanterna, você tem cano, você tem bateria. Além de que a Zimora e a Nikita vão correr atrás de você enquanto tem um gerador de fogo no chão. É uma fase que é pra fazer você sofrer e que eu, de novo, passei de segunda. O cara é muito bom em Awaria, não é possível. Finalizando de novo a fase, a gente dá mais um beijinho na Nikita. Quando a gente tenta dar um beijinho na Zimora, ela fica muito puta com a gente e acaba se transformando numa forma bizarra. O que dá início, assim, à primeira boss fight do jogo, contra a Zimora. Dessa vez a gente não tem nenhum elemento novo apresentado, é simplesmente tudo que a gente já sabe, só que levado ao extremo. A Zimora ataca a tela inteira e vai ficar seguindo você sem parar, até você conseguir passar dessa fase. E eu acho isso simplesmente perfeito. Você vê como essa fase funciona e compara com a primeira fase do jogo. Olha como você melhorou jogando isso. Eu cheguei a falar um pouco disso quando eu falei sobre God of War 1, o quanto que eu não gosto da dificuldade dos God of Wars. Eu sinto que a Santa Mônica não sabe fazer um modo hard legal. Tudo fica só com muita vida e te dá hit kill. Porra, foda-se isso, eu não quero. E é insuportável falar disso na internet porque as pessoas são loucas. Você tenta explicar um ponto e lá o nubão chorando. E qual que é o ponto? Qual que é a diferença de uma dificuldade de God of War, um jogo que tem milhares de dólares de envolvimento, pra Awaria, um joguinho independente feito por uma pessoa trancada no porão que ela ainda soltou o jogo de graça pra todo mundo poder jogar? A diferença é que a dificuldade de Awaria é boa. Eu simplesmente amei como esse jogo evolui. Durante esse vídeo inteiro, eu te apresentei cada uma das mecânicas que o jogo te coloca. Seja os geradores, seja as lâmpadas, as escadas, as baterias, tudo que ia aparecendo eu ia te apresentando. E esse boss nada mais é do que juntar tudo que você já viu em uma única fase com uma única fantasma com ataques muito fortes. Não tem nenhuma novidade aqui, mas ainda assim a fase é muito difícil porque ela é montada de um jeito muito bom. Eu já cheguei a falar uma vez que se você passa de uma fase difícil e você fica puto com o jogo, é porque o jogo não tava realmente difícil, ele tava injusto, tava chato jogar. Agora, quando você passa de uma fase difícil e grita de emoção de finalmente ter conseguido passar, ali a dificuldade foi realmente bem feita. Ali você teve orgulho do que você fez. E era isso que eu sentia a cada nova missão que eu passava em Awaria. Cada fasezinha que eu terminava eu falava, meu Deus, que jogo bom! Eu sou muito foda, meu pinto é enorme. Porra! De primeira! Eu ia colocar minha reação de quando eu zerei God of War 3 no modo mais difícil, mas isso já faz uns 6 anos e foi na casa do meu barbeiro. Então eu vou ter que fazer uma simulação aqui pra você conseguir entender. Eu te odeio, Zeus, enfia um pênis na minha bunda! Inclusive, aproveitando a oportunidade, só queria falar que teve uma vez que eu enfrentei o Baldur no New Game Plus sem nenhuma arma, só na porrada. Foi difícil pra cacete, mas foi muito legal. Foi meu melhor momento gamer aí. Inclusive sobre a fase, vale a pena dizer que assim, não é lá a fase mais fácil do mundo, mas uma hora você consegue, não é tão complicado assim. Inclusive, eu acho que até 10 tentativas pra essa fase insana aqui, até que é bem tranquilo. Completando a fase, a Zimora finalmente relaxa um pouco, e a gente tem um diálogo da Ula com ela, onde a Zimora começa a se lembrar de alguma coisa de quando ela ainda tava viva. E a gente consegue ver as duas juntas, mas logo depois essa memória simplesmente desaparece da mente dela. E dessa vez o que acontece é que a própria Zimora dá um beijinho na Uya. Só que é nessa hora em que a Zimora tá conversando com a Uya que alguém aparece. E indo de volta até o menu, dessa vez a gente vê Yaga se perguntando
perguntando aonde que tá a Uia. E entrando na fase, a gente vê que dessa vez a gente tá jogando com a Yaga. E a parte legal dela é que com ela, a sua gameplay começa a ficar parecida com Helltaker, já que a mecânica única que ela tem é poder dar um dashzinho igual os bonequinhos de Helltaker. E agora que a gente tem uma personagem que é mais forte por causa do dash, é claro que a fase tinha que ficar mais difícil. Então dessa vez a gente vai ter que enfrentar a Cutwire 1, a Nikita e a Cutwire 2. As três ao mesmo tempo. Inclusive com esse tanto de personagem, foi a primeira vez que eu esqueci de cuidar de um dos geradores e ele acabou explodindo aí. Boa! Em geral, essa fase é muito mais pra te ensinar como você vai usar a Yaga, já que o dash dela deixa você atravessar no meio do golpe das fantasmas. Então a gameplay não é mais só ficar desviando e dando a volta, e sim metendo a cabeça aí dentro das fantasmas e foda-se aí, tenta desviar e é isso. Ah, inclusive a Yaga bebe veneno, é parte da lore dela. Aonde inclusive combando isso com o dash dela, que é muito gostoso de usar, fácil, Velma do filme do Scooby-Doo. Inclusive, de novo, eu achei a fase bem tranquila ali, 4 mortezinhas aí, plau, passamos. E com isso a gente tem ali uma ceninha da Yaga conversando com as fantasmas pra saber aonde que tá a Ula. Até que as duas Cutwires falam que ela foi levada por uma tal de Doutora Striga. De volta no menu a gente vê que a Yaga tá desesperada que a porra da Striga apareceu. Iniciando então a fase, imediatamente a Striga aparece pra vir atrás da gente, que inclusive nenhum fantasma fazia, todas elas esperavam a gente resolver um gerador antes de aparecer. E essa capeta da Striga, de longe, é o personagem mais forte que tem nesse jogo. Ela consegue enviar 1 milhão de bichinhos pra ficar caçando a gente, ela consegue atacar de forma aérea, ela floda a tela de bala, e a gente ainda tem que resolver 8 geradores com 3 deles quebrando ao mesmo tempo. Essa fase é simplesmente loucura pra conseguir passar. Só que é aí que eu te mostro que depois de 4 runs eu já tinha conseguido passar. Isso é porque eu sou um puta pro player de Awaria? Não, de longe não. Tudo que o jogo fez foi ser muito bom em ensinar as mecânicas dele. Tudo que aparece na fase da Doutora Striga, você já tinha enfrentado de uma maneira ou de outra com os outros bosses. Os bichinhos te seguindo, você já tinha visto. Os ataques aéreos, você já tinha visto. Os floods de ataque, tudo que você viu aqui, você já enfrentou antes. E é por isso que esse jogo é safado de tão bom em te apresentar essas mecânicas. Se você bota qualquer pessoa logo de cara na fase da Striga, nem fudendo que ela passa, é muito difícil. Mas o level up do jogo é tão bom que eu, o Noob Master 69 dos games, o lixão gamer, consegui passar em 4 tentativas. Inclusive, talvez falem que eu tô brisando, mas me lembrou bastante a sensação de jogar Celeste. Celeste é outro jogo que é insanamente difícil, mas que ele começa super tranquilo e vai te ensinando conforme você joga. O que até me lembra de uma frase que eu vi no vídeo do Save. Celeste é o jogo mais difícil que qualquer pessoa no mundo vai conseguir zerar. E assim, de longe, a Awaria não chega aos pés da dificuldade de Celeste. Ou da de God of War, pra quem tá reclamando, sobrão no pão. Mas esse jogo me fez algo que eu nunca achei que eu ia fazer. Já que depois que eu tinha zerado o game, eu resolvi simplesmente voltar na dificuldade hard. Eu gostei tanto da experiência do jogo que eu queria ver como seria o modo mais difícil, eu queria mais daquilo. Algo que honestamente poucos jogos me fizeram sentir, a vontade de voltar pra sentir uma experiência mais difícil. Porque desde o começo a Awaria dizia, o modo difícil vai ser só você não ter o drone. Você vai ter que desviar de tudo que aparecer na tela sem ter chance de errar. E pô, a última vez que eu lembro de ter jogado alguma coisa no modo hard e gostado foi Shadow of the Colossus, quando eu tinha 12 anos. E o modo hard daquele jogo é bom pra cacete. Nossa, mano, Shadow sabe fazer modo hard. O que só hoje, quase 10 anos depois, eu consegui sentir de novo essa emoção, por causa de um joguinho independente, gratuito na Steam, que eu sei que ia passar reto por muita gente. Definitivamente, quando você clicou nesse vídeo de Awaria, eu acho que você não esperava que eu ia falar de tanta coisa assim sobre o jogo, já que, como eu disse, é muito mais fácil falar, caramba, tem mulheres fantasmas gostosas nesse jogo. Mas nas entrelinhas, a Awaria foi uma das experiências mais legais que eu tive desde que eu criei esse canal. É um pouquinho exagerado. Puta, eu não terminei de falar da Doutora Striga, caceta! Enfim, acho que vocês já cansaram de ouvir eu falando da Striga e ela é legal pra cacete. Finalizando então essa fase, a gente tem ali um diálogo com a Striga, com ela tirando sarro da Yaga, onde a gente descobre que o nome dela é Yaga por causa da Baba Yaga, que pra quem não sabe é o John Wick. E com isso a gente inicia uma boss battle contra a Striga, e que é uma luta muito foda. Tecnicamente essa fase seria a mais simples do jogo, porque só tem 2 geradores pra você cuidar, mas tem muita merda na tela que a Striga fica mandando. Só que de novo, você tá falando com o homem. Eu vou lá de novo então, passo de 4, Inclusive aproveitar pra te mostrar a animação de morte da Yaga, que é mó maneirão com esse drone gigante comendo ela.
Só que aí que a gente vê que concluindo a fase, a Striga acaba capturando a Yaga e mostra que ela também tava com a Ulla e com a Zimora num frasco. E que as duas estavam ali meio que só pra servir de moeda de troca. A Zimora acaba tentando escapar dali de alguma forma. Para de olhar a Ulla. Para, tá no YouTube. Para, é feio. Até que a Ulla dá a ideia da Zimora possuir o corpo dela pras duas juntas tentarem enfrentar a Striga. E é justamente isso que as duas fazem, tendo até direito a uma animação especial na entrada da partida, iniciando assim o último mapa do jogo. Aonde nessa fase a gente joga junto com a Ulla fundida com a Zimora. E que as duas juntas são absurdamente fortes. A Ulla agora também ganha a habilidade de dash, mas ainda mais, ela pode dar 2 dashes em seguida. Se você der o dash em cima de um inimigo ou de um tiro, ele desaparece pra sempre. Então você ainda pode matar os inimigos que a Striga tá mandando. E por você ter 2 dashes, você consegue correr muito rápido pra chegar até os geradores. E que eu só não falo que isso tudo deixou a fase fácil, porque nem fudendo. É a última fase, é óbvio que ia ser muito difícil passar. E pra caso alguém tenha ficado puto que eu passei meio tranquilo dos outros bosses, digamos que a Doutora Striga no final não foi a coisa mais fácil do mundo. Então sim, isso significa edit muito foda de compilado de mortes. Yeah! Jogaço da porra. E por mais não tem segredo, depois de muitas tentativas, a gente consegue entender o esqueminha da Striga. A batalha inteira dela se baseia em ficar desviando de tudo que você conseguir. E por ter sido a batalha mais foda desse jogo inteiro, eu acho que a Striga merece subir aqui pra um moça bonita. Além de que a Zimora também ajudou a gente, né? Então aqui eu vou ter que ser justo com ela e soltar ela aqui na categoria das Milanado Helltaker muito pica, tá ligado? E é aí que finalizando essa fase, a gente tem o finalzinho da história. A gente consegue salvar a Yaga, ela volta a brigar com a Striga, e a Uya junto com a Zimora ficam ali batendo um papinho, e a gente finalmente finaliza a Waria. Mas calma lá que a nossa aventura ainda não acabou, porque um negócio que eu achei genial do jogo é que assim que você termina ele, você desbloqueia a Galeria, que é uma área com várias concept arts da ideia inicial do jogo. Tem vários textinhos de curiosidades e pra você que sempre foi interessado em criar algum jogo, é bem legal dar uma lida em tudo aqui e ver como é a cabeça do desenvolvedor. Ver por que tal personagem funciona de tal forma. Só que é aí que o desgraçado do dev desse jogo inventou que pra você poder ver a galeria inteira, você é obrigado a zerar o jogo no modo hard. Ou seja, pra você que quiser ver como tudo foi feito, você é obrigado a voltar e zerar o jogo no modo hard. Eu já expliquei aqui como funciona o modo hard, é só você ter um modo de hit kill. Vai ser bem difícil, você vai sofrer bastante pra fazer tudo. Eu mesmo, até na hora que eu tô gravando esse vídeo, eu não cheguei a terminar todos os finais do modo hard. Faltam as 3 fases da Striga lá, que são difíceis pra cacete, mas alguma hora eu consigo terminar. Inclusive pra galera que queria muito ver a galeria, mas não conseguiu zerar o jogo no modo hard, o dev deixou um presentinho pra quem fosse ruim, tipo eu, que até agora não consegui, vai o quê? 4 dias? E que também é um easter eggzinho pra juntar com o universo de Helltaker. Lá em Helltaker existe um código especial que você consegue com a Beelzebub, que é uma das personagens e não esse emo aqui que matou o Tesla. Nossa, vai se fuder, Beelzebub. E se você pegar exatamente o mesmo código do easter egg da Beelzebub e usar na tela de créditos desse jogo, vai aparecer um sinalzinho dizendo Beelzebub aprova, e assim você consegue desbloquear a galeria completa. E aí, é claro, quem quiser o código vai ter que comentar aqui embaixo, né, pra eu ganhar mais engajamento. Já tá na tela, essa porra aí. Mas comenta alguma coisa aí, ajuda também, tipo, pô, eu botei as quantas vezes eu morri nas partidas, bota as suas também aí, vamos gerar engajamento no vídeo aí. Afinal de contas, o vídeo tá mais curtinho, esse jogo tem 1 hora, eu tive que tirar leite de pedra pra fazer um vídeo disso aqui. E a galeria é bem legal, a gente consegue ver que originalmente a ideia da Yaga era ser muito parecida com o Helltaker. Dá pra ver os modelos antigos da Striga, um pouquinho mais da lore pra quem quiser, e até a receita completa da tortinha de pudim, com até o próprio Helltaker aparecendo como espírito pra aprovar a tortinha falando que ela está deliciosa. Honestamente, o único ponto fraco que eu posso dizer desse jogo é que não tem o engenheiro do TF2 nele. Ah, e pra quem estiver falando sobre a tradução, é só jogar no Google Waria PTBR que você acha o download, é 2 segundos você bota em português. E por mais é isso, tá na mão, rapaziada. Finalmente o videozinho de Waria. Depois de tantos pedidos, eu não imaginava que ia ser tão legal a experiência desse jogo. E de novo, se você não jogou, aproveita, é de graça, só baixar ele na Steam e ser feliz. Eu quis fazer um vídeo bem diferente, como eu falei, mano, todo mundo vai falar que as mulheres são lindas, tá ligado? Vou tentar dar um pontinho ali com o game design, que é uma área que eu gosto muito de estudar sobre, e eu especialmente achei bem divertido fazer esse vídeo.
vídeo. Pra quem for falar que ficou curto, sim, ficou, desculpa, o jogo tinha 1 hora, eu zerei isso aqui muito rápido. Então semana que vem a gente vai ter um videozinho especial. Eu já devo estar em live gravando as gameplays pra usar pra review. Inclusive pra galera do canal que costuma assistir lives, saiba que eu sempre tô aí fazendo livezinhas lá na roxinha. E, inclusive falando de lives, eu tenho que agradecer a fanart da semana que foi feita pelo Low Poly. O cara chegou no chat da minha live, mandou ali a Blue, batemos um papo e plau, mandou uma artezona aí, Low Poly. Deus abençoe, que ficou muito maneiro, mano. Tem macacos, eu gosto muito de macacos. Inclusive, fiquem espertos aí no canal, porque eventualmente vai ter uma review sobre macacos. Talvez a próxima depois dessa. Talvez meu canal inteiro vire só sobre jogos de macacos. Segredos, mas provavelmente não. E por mais é isso, antes de ir embora também tenho que agradecer aos membros do canal, com um salve especial aos membros irados do canal: Nijimura, Squeak, Rudy YT, Pão de Mel, Diogo Pitts, Andrex, Edu, Igris Play, Daniel Blessa, João, Paulo Eduardo, Star Mega Mario, Jorge Rios, Gino Nokuma, Dead Purple, Rutra, Nugget, Dunks, War, Ludi Kaká, Kirinou, Tel Salazar e Sei lá Moleque. E um salve ainda mais especial aos membros insanos do canal, aqueles que têm muito mais dinheiro do que bom senso: Sara Oficial, Carlin Coffee Break, Shabab SV, Yang, Heitor Cagado, Sala do Tiger e Fixal. Muito obrigado por esse puta apoio. Qualquer coisa aí, ó, rapaziada, me avisa na live e fala: ah, Ironic, eu sou membro do canal, quero foto do seu membro. Não vou mandar, mas se quiser bater um papo aí, o melhor lugar pra gente conversar, mano, cola lá. E nos vemos aí numa próxima semana ou numa próxima live aí. Tchau, tchau. E a mensagem final do vídeo: isso não é roubado do Piscine. Jogue mais jogo de Flash. Tem muita coisa boa que você tá esquecendo. Pode baixar imediatamente o Flashpoint, emulador de Flash, e ser feliz.